Estamos ao vivo! Nosso quarto dia da nossa semana de lives. Hoje com a Andréia, mãe dos 11. Segunda-feira a gente começou com a live da Manu, que a gente está recebendo feedbacks maravilhosos. Quem não assistiu, assista. Um caminho de abertura à vida, um testemunho lindo. Terça tivemos a Tati Amaral falando da providência de Deus na vida deles, da família. Um monte de tapa na cara, coisa mais maravilhosa. Quem não assistiu também, tá? Já salvo no IGTV. Ontem foi com a Deia, maravilhosa, falando sobre a vida dos santos, né? Como a gente deve aprender e ensinar os nossos filhos sobre a vida dos santos. E hoje vai ser com a Andréia, mãe dos 11, falando sobre como fazer os filhos se comportarem na missa, né? Ela que tem experiência aí com 11 filhos já. Então, vamos ver como que ela nos ajuda nessa missão, né? Nesse desafio. Amanhã a gente tem live com o João Malheiro, vai ser sobre virtudes, né? Educar os filhos nas virtudes. Deixa eu ver se ela já entrou aqui, entrou tanta gente. Deixa eu convidar. Sábado é com a Lari, né? Sobre relacionamento conjugal. Eu quero, mas meu marido não, né? Então, se depois de tudo isso... apareceu! Boa noite! Tudo bem, Jéssica? Boa noite. Deixa eu arrumar aqui. Tudo bom, Andréia? E aí, tá tudo bem? O som, a imagem? Tá tudo bem. Se tu quiseres levantar um pouquinho a câmera, Tá bom. se der. Ok. Não, abaixar. Isso, aí agora tá mais centralizado. Então tá bom. Isso, perfeito. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom, querida. Então, hoje eu abri uma caixinha de perguntas, né? E perguntei se os filhos se comportam na missa. E teve muita gente que falou que sim. Eu fiquei assim, como assim? Olha, será que é só aqui que é difícil? Eu tô precisando descobrir o segredo, então, viu? Porque verdade. Aqui também mas, assim, luta, né? Mas, assim, a maioria é um desespero, assim. Meu Deus, como que eu faço? Meu filho não para quieto. Realmente, assim, em geral, é um desafio, né? Sim, Jéssica. Não sei se todo mundo me conhece, então eu sou Andréia Toledo, né? Sou conhecida como a mãe dos 11, porque temos 11 filhos mesmo. Às vezes as pessoas duvidam, mas são 11 vivos? São 11 vivos. Tive 12 gestações, perdi um, e a mais velha já é casada, então temos 2 netinhas, já somos avós, inclusive. Então a gente está aí nessa luta, né? A mais velha tem 28 anos e o nosso caçula tem 3 anos, né? Então temos todas as idades aqui para todos os gostos. E aí a gente tá nessa luta também. Educar é fácil? Claro que não é fácil, mas é possível, é totalmente possível. Dentro da realidade de cada uma que está aqui assistindo, dentro da minha realidade, dentro da sua realidade, é possível sim. Eu brinco assim, eu não sei porque você me escolheu para fazer essa live, né? porque vai falar que eu não tenho confusão, eu tenho muita confusão aqui quando a gente vai assistir a missa. Hoje nem tanto, porque se divide bastante, eu tenho os maiores de idade, tenho os adolescentes que acabam, às vezes, tem compromisso e acabam indo em outro horário, então geralmente a gente vai mais com os 3 menores, né? Os outros já se viram bastante. Mas, assim, você imagina quando eu ia com 8, de todas as idades, dos pequenininhos de colo até os maiores, então assim, é uma luta, né? Com certeza. E engraçado, tu falaste, né? A tua mais velha tem 28 e o mais novo tem 3, né? Tem 3. Eu tenho 29, eu acabei de fazer 29 e a minha filha tem 3. Que legal. Então, assim, ó, podia ser tua filha. Pois é, e a Carol, a mais velha dela, tem 5 anos e a mais novinha tem 3 anos, né? Então, o nosso mais novo, que é o Álvaro, ele já nasceu tio. Então, então a gente brinca assim, e a Haru, que é a mais velha da Carol, ela falava assim que ela chamava o Álvaro de pequenininho de tio Nenê, né? Era o tio Nenê dela. Ai, que fofo. Mas então, eu acho assim interessante, né? Porque eu imagino que todo mundo deve te perguntar, mas são 11 mesmo, isso que tu falaste, assim,
Quando, quando eu falei, quando eu contava para os amigos, eu vou fazer a live com a mãe dos 11, mas ela tem 11 filhos? Realmente, sim, é uma pergunta bem comum, que a gente está um pouco acostumado. Então, no começo incomodava um pouco, né? Eram 8, depois eram 9. Agora já é uma coisa bem tranquila. Até as crianças já. Não, não, são 11 mesmo. Eles já ficam assim. É curiosidade. Eu acho que é uma curiosidade muito saudável. É claro que tem as pessoas que são, que a gente conhece, que a gente percebe um pouquinho que é uma maldade, né? Mas a maioria, a grande maioria, é uma curiosidade saudável. Acho bem interessante ter essa curiosidade. E por isso que a gente está aqui, né, Jéssica, no Instagram, para poder mostrar para as pessoas que é possível. Que isso é possível. Ninguém é. A gente não é ET, não é um bicho de 7 cabeças. Que isso dentro da realidade das pessoas, é totalmente possível. sim. A gente teve lives, Andréia, na segunda com a Manu, que ela contou assim o caminho deles de abertura à vida, né? Que eles tomavam anticoncepcional, né? Era um casal assim que foi se converter mesmo depois de um acidente que o filho teve, enfim. E aí ela falou mesmo assim que ela não tinha no imaginário dela, ela não via a possibilidade de uma família com mais de 2 filhos ou 3 no máximo. Né? Então, assim, era o que ela via na própria família dela, na televisão, nos filmes, nas novelas, em todos os lugares. É aquela coisa, né, que eu falava esses dias. Eu, você, 2 filhos, um cachorro, e parece que essa é que deve ser a realidade de todo mundo. E aí ela falou que foi pelo Instagram, principalmente, que ela começou a mudar essa concepção. Sim. Né, de ver famílias numerosas, famílias felizes, famílias bem estruturadas, né? Não famílias irresponsáveis, que, né, um filho com cada pai, que não sabe nem quem é pai de quem é filho de quem. Não. Famílias estruturadas que decidem, né? Decidem viver a vontade de Deus. Decidem, não é assim, sem querer, quando vi, tive 11. Não. Isso né? É uma decisão. Uma liberdade que a gente tem, né? E ninguém tem o direito de falar quantos filhos você tem que ter. Isso é um assunto seu, do seu marido e Deus. Não tem o que ver. Ninguém pode desrespeitar essa liberdade que nós temos. Fácil? Não é fácil. É uma entrega. É uma entrega todos os dias, mas é totalmente possível. Se alguém falar que é fácil, está mentindo, porque não é fácil. A gente brinca aqui, nossa, vamos viver um dia de cada vez. É isso, é viver um dia de cada vez. E essa escolha, igual eu falo assim, tem que ter respeito, né, Jéssica? Assim como eu respeito as pessoas que querem ter 1, 2 filhos, ok, é a liberdade da pessoa. Eu também exijo um pouco de respeito. É uma coisa minha e do meu marido e de Deus que quisemos ter esses 11 filhos. Isso é importante, né? Me falam assim, foram todos planejados? Eu falei, nem todos foram planejados, mas todos desejados. É isso que é o mais importante, né? Esse desejo que a gente sempre tinha de ter mais filhos. Por exemplo, agora não sei se eu posso ter, mas me dói um pouquinho. Já estou com uma idade mais avançada, já estou tendo uns probleminhas de ovulação. Então, me dói um pouquinho não poder ter mais, mas aceitar a vontade de Deus. Posso estar falando aqui para você, a semana que vem eu apareço grávida, né? Tá com o 12º. Mas é um desejo que a gente tem, porém, talvez não seja mais possível, né? E me dói sim. Eu vejo os bebês, eu fico assim, apaixonada pelos bebês. E todos aqui em casa, até o Álvaro, o pequenininho, vê bebê, fica assim, louco por bebê. Mas a gente aceita a vontade de Deus e seja o que Ele quiser, né? E assim, essa pergunta, ela é meio assim, foram todos planejados? Foram todos planejados por Deus. Sim, com certeza. Isso com certeza. Com certeza. Né? Ainda que não tenha sido exatamente na hora que a gente esperava ou planejava, Deus planejou. E Ele planeja melhor que a gente. Então, o que Ele manda a gente... Uma vez eu não sei quem eu ouvi aqui no Instagram falando, não sei, não consigo me recordar quem foi. Mas falou uma coisa que me tocou muito, que me fez pensar. Eu falei, nossa, é verdade. A pessoa falou assim, não, os meus filhos foram todos planejados. A partir do momento que eu falei sim,
a partir do momento que no meu casamento eu disse sim, eu estou aberta à vida, então eles já foram planejados. E eu achei aquilo fantástico, né? É aquela resposta que essa pessoa deu, que eu não lembro quem foi, mas foi assim, de uma sabedoria e me tocou muito. E isso é verdade, me fez pensar. A partir do momento do sim, a partir do momento que eu disse eu recebo todos os filhos que Deus mandar, já estão todos planejados. É uma das promessas do matrimônio, Sim, né? Se a gente não promete receber os filhos que Deus mandar, o casamento é nulo. sim, sim, Então, assim, a gente realmente assume essa responsabilidade com com Deus. certeza. Mas vamos começar aqui o nosso tema, né? Eu É, senão a coloquei aqui gente alguns foge do tema. pontos. Ah, mas assim, tá gostoso. Vamos falando que tá bom. A primeira coisa que eu acho que é interessante, assim, para fazer os nossos filhos se comportarem na missa, é eles entenderem o que a missa é, né? A partir de uma determinada idade ali, e essa idade é bem cedo, 2 anos, 2 anos e meio, quando a criança já tem uma mínima comunicação, a gente já consegue transmitir, às vezes, não pela linguagem oral, mas pelos gestos, pela forma como a gente se comporta, pela roupa, né? A gente não vai para missa com qualquer roupa, a gente vai com uma roupa bonita, a gente vê assim, a gente estava em casa desarrumado, não, agora a gente vai para missa, então uma roupa diferente, um lugar diferente, um comportamento diferente dos pais, e isso já começa aos filhos perceberem que aquilo não é um lugar qualquer, Sim, né? é o respeito, é o exemplo, né, que a gente dá que se é importante para nós damos essa importância, a criança desde pequenininha começa a perceber que a família tem esse ritual, né? E é engraçado porque você consegue transmitir isso até um bebê que você vai lá no oratório e tem o sacrário e você mostra, eu lembro das crianças falando assim, mãe, eles eram bem pequenininho, né? Aí, sei lá, tava num oratório em que abriu o sacrário e eles falavam assim, abriu. Então eles ficavam esperando aquilo, porque a gente sempre dizia que lá eles chamavam de caixinha, a caixinha vai abrir. Eles são muito pequenos, mas eles entendem essa realidade. Agora, se você pegar a criança, você troca ali, sem falar nada, e vai embora, isso é batata, vai dar problema. Porque toda criança gosta de segurança. Então, onde vamos, o que vai acontecer, quanto tempo vamos ficar. Isso garante? Não garante, mas é um começo que você consegue explicar desse modo. Olha, nós vamos lá, aí eu lembro dos os maiores, mais velhos já, né? Eles falam assim, 1 hora, mãe, fica lá sentado 1 hora. Aí não, vamos ficar lá, e depois a gente vai passear, depois a gente vai pra casa da vovó, e depois então, ir falando, essa comunicação é super legal. E aqui em casa eles brincam assim, eles perdem um pouco a noção do tempo, né? Os menores, ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, não sabe se é segunda, se é terça, se é quarta. Outro dia, o Álvaro, que é pequenininho, de 3 anos, falou assim, mãe, hoje é domingo? Dia de missa? Não, hoje não é domingo, hoje ainda é quarta-feira. Né? Então, eles começam a ter essa noção e não menospreza a inteligência de uma criança. Um bebê já começa a perceber que o pai e a mãe já estão diferentes, e aí começa a ter uma rotina, mesmo que não for a mesma igreja, não tem problema, mas eles começam a entender que entra, faz uma genuflexão, senta, esse ritual que a gente tem, eles percebem muito, muito novinho, é impressionante. Aí às vezes as mães, não entende nada, não sabe o que está acontecendo, sabe? No jeitinho deles, eles entendem que é uma coisa especial, que é uma coisa que o pai e a mãe têm uma certa, um certo zelo, né? Que é uma coisa diferente, entendem sim. Não pensem em vocês, não subestimem as crianças, porque eles sabem muito mais do que a gente imagina, né? Verdade. E assim, algumas a gente pode. É porque durante a missa, geralmente não é conveniente a gente ficar explicando o que está acontecendo, né? Até para não atrapalhar os outros. Então a gente pode fazer isso em casa, Sim, né? sim, Vamos sentar aqui, vamos falar da missa, sim, né? A gente sim. tem. Vocês receberam aí o nosso kit missa, né? Mostrar os objetos litúrgicos. Lembra, filho, quando o padre pega e molha a mão, ele lava as mãos. Lembra quando é o cálice, ali dentro do cálice está o corpo de Cristo, né? Ô, Jéssica, você sabe E, que foi até interessante, porque esse kit que você mandou é que eles gostaram muito, porque eles estavam acostumados a ver imagens. Nunca tinha pego uma coisa. Então, isso
despertou uma certa curiosidade. Naquele dia que você mandou, que chegou em casa, eles quiseram ir à missa. Eles foram à missa porque eles queriam ver. Então, esse negócio do concreto, deles pegarem o negócio na mão e ver como é que é, isso foi interessantíssimo. Foi uma experiência aqui em casa muito positiva. Porque eles iam, talvez, através de imagens, livrinhos que a gente mostrava. A minha realidade, eu não sento perto do altar. Eu não sento nos primeiros bancos. Por quê? Eu chamava muita atenção. A igreja inteira não assistia a missa. Então entrava a Andréia e o Fábio com aquela renca de crianças, sentava lá. Não tinha um que assistia a missa. Ficava prestando atenção nas crianças. Então, tomamos a decisão. Isso é a minha realidade, tá? Não quer dizer que não seja bom para vocês, não é isso. É a nossa realidade. Aí acabamos ficando um pouco mais para trás para não chamar tanta atenção e as pessoas poderem prestar mais atenção na missa. Então eles não tinham esse contato esse contato visual muito direto do que estava acontecendo. E foi interessante, porque eles adoraram pegar, né? Nossa, é isso, mãe, é isso que funciona. Então, essa parte do concreto foi super legal. E eles quererem ir na missa aquele dia para ver o que estava acontecendo foi, assim, para mim, foi muito positivo, Jéssica. Eu agradeço de coração isso. Nunca pensei que isso fosse poder ajudá-los. E assim, ó, eu não sei se tu conheces assim a catequese do Bom Pastor. Ela é toda baseada. Eu estou fazendo um curso Acho que não conheço. da catequese do Bom Pastor. Ela é toda baseada na questão do concreto mesmo, de como as crianças de 3 a 6 anos elas compreendem melhor as coisas através da vivência concreta. Sim, sim. Então, assim, uma coisa é tu ler ali a parábola do Bom Pastor, outra coisa é tu ter um Jesus, as ovelhas, e mostrar, e a criança pega e mexe na ovelha, e mexe no pastor, e agora, ó, as ovelhas seguem o pastor, né? Então, a mesma coisa na missa, assim, ó, esse aqui é o cálice, esse aqui é o crucifixo, olha para o Sim, crucifixo, esse é Jesus. Então, assim, realmente as crianças começam a se interessar mais, né? A se familiarizar sim, mais com as coisas sagradas sim, quando a gente fala a linguagem com delas, que nessa certeza. idade é a linguagem do concreto Com mesmo. certeza. Foi muito interessante. E às vezes a gente pensa que as crianças não prestam atenção no que está dizendo. É óbvio que eles não têm uma concentração de entender tudo o que está acontecendo, não é isso? Mas uma criança pequena, eu lembro do Álvaro, tinha 2 anos, e a gente estava na missa, obviamente ele estava no colo, para ver se ele parava um pouquinho, né? Então ele estava no colo, e era o evangelho em que dizia das ovelhas perdidas, né? Em que Jesus largou as 99 ovelhas e foi procurar uma ovelha. Ele fala assim, mas cadê, mãe? E eu falava assim, shh, mas cadê, mãe? Eu, shh, bem quietinho. Ele falou assim, mas cadê a ovelha? Então, quer dizer, ele estava prestando atenção, ele sabia o que Uhum. estava acontecendo, eu fiquei até admirada. Então, é isso, é claro que eles não têm uma concentração total, mas eles pegam uma coisa aqui, pegam uma coisa ali, isso é importante. E Jéssica, eu conheço várias famílias que pensam assim, ai não, deixa quando a criança ficar maiorzinha, eu levo. Sabe, quando tiver 7 anos eu levo. Gente, não é assim. Se a criança não acostumar desde pequenininho, ok, ele não vai ter depois lá na frente a paciência de ficar lá, de entender o que está acontecendo. É cansativo? É cansativo. Aquela fase que o bebê está engatinhando e só quer ir pro chão, e só quer ir pro chão, e você não vai pôr no chão na igreja, é cansativo, mas não desistam. Quantas vezes, eu nem vou fazer, não sei nem fazer a conta de quantas vezes nós assistimos a missa na porta da igreja, porque a criança estava ali agitada, você tem que tirar um pouquinho, ou a criança queria ir pro chão, não era hora de ir pro chão, porque eles escorregam no colo da gente, tem um que abre porque querem ir pro chão, né? O Fábio brinca assim, ó, em casa quer ficar no colo, mas na hora que chega na missa, quer ir pro chão. É uma coisa assim, não sei. Não tem explicação o que acontece, né? Mas insiste um pouquinho. No começo, quando a gente acabou se converter um pouquinho, que a gente começou a frequentar a missa, já tínhamos 2 filhos, então pensávamos assim, então vai um de manhã, aí o outro fica com as crianças e depois vai o outro à tarde. Fizemos isso por algum tempo muito curto e depois percebemos que isso não era o ideal. Isso não é o ideal para uma família. É claro que tem as exceções, que tem muitas vezes que temos que fazer isso. Tem uma criança doente, ou sei lá, tem as exceções, todo mundo tem, mas que não seja hábito, né?
a família reunida é importante para a criança perceber que é um evento da família, né? Que é uma coisa importante. É claro que muitas vezes acabamos nos separando e paciência, mas que não seja um hábito de ser sempre, sempre, sempre assim. Quando nós percebemos isso, as crianças até começaram até a se comportar melhor, porque percebia que a mãe e o pai estavam ali. Claro, tínhamos que sair, vai para o banheiro, bebe água, né? Aquela história da criançada, não tem jeito. Mas eu acho que esse exemplo da criança fica muito marcado. Com certeza. E assim, eu penso na nossa experiência de adulto, né? Por exemplo, quando a gente lê um livro e aí vai assistir o filme, né? A gente já sabe a história, a gente já está ansioso para ver os detalhes. Então, se a criança, digamos, lê o livro da Bíblia, lê o livro da missa, se ela já aprende as coisas a respeito da missa em casa, quando ela vai lá, ela já está familiarizada. Então, ela já sabe o que esperar, ela já fica Isso, ansiosa, agora é o Glória, aí sim. agora não sei. Ah, mas por que é o Glória? Porque os anjos cantaram o Glória quando Jesus nasceu. A Maria Cláudia, ela sempre fica, ela é ansiosa pelo Glória. Quando ela começa a se enrolar para ir para missa, eu falo, filha, a gente vai chegar depois do Glória. Aí ela acelera. Mas é isso Então, mesmo. assim, eu lembro uma vez que eu coloquei. Ah, uma coisa que é interessante também é ouvir música litúrgica em casa, as músicas que tocam na missa, o ato penitencial, o Glória, né, o Hosana nas alturas lá. Porque e depois na missa eles reconhecem essas músicas, Sim. né? Então um dia eu peguei e coloquei uma música. Ah, é uma música assim, no violão, né? Do Glória. E aí ela não deu a menor bola, tal. Eu tinha contado que eram os anjos cantando. Aí eu coloquei um canto gregoriano. Aí na hora que eu coloquei ela assim, ah, mamãe, os anjos. Ela achava que eram os anjos Sim, porque cantando tem mesmo, assim, né? associação, isso é importante, né? Claro, olha, toda criança é normal a criança querer, sei lá, correr na missa, mas isso que você falou é importante, olha, vamos evitar de fazer isso. Muitas vezes a gente não consegue, na hora que você vê, a criança já saiu correndo. Então pega, conversa com a criança. Eu penso assim, se você mantém a calma, se você não fica irritado, se você não fica nervoso, a criança corresponde bem. Agora, se ela percebe que aquilo ali te tirou do sério, ela vai fazer com certeza. Quantas vezes eu peguei a mão da criança, de um filho, vai lá fora, abaixa, olha no olho, olha, lembra que a mãe falou? Aqui não é lugar para correr. Aí você entra, você no banco, tem meia hora, a criança corre de novo, né? Você pega e fala de novo. É assim que funciona uma educação. E tendo esse hábito constante, uma hora ela vai parar. Tenho certeza que uma hora ela para. Agora, se não tem esse hábito, se você deixa, ou se você se irrita, ou se você fala, agora não venho mais, agora chega. Para mim, hoje foi a gota d'água. O que acontece com as famílias, às vezes, ela não vai conseguir um dia ficar sentada e prestar atenção. Tem os mais agitados, por exemplo, eu tenho um Álvaro aqui que ele ganha de todos os meus filhos que passaram. É a experiência maior que eu estou tendo de contê-lo em várias coisas, inclusive na missa. Então, eu percebo que também ele tenta fazer um esforço. Ele fica no banco, ele se remete, porque eu estou percebendo o esforço dele. Eu falo assim, Álvaro, daqui a pouco você pode sair. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E a gente vai treinando também a fortaleza da criança. Mais um pouquinho. Aí na hora da homilia, eu deixo ele sair, dar uma voltinha e logo ele volta. Porque é uma forma que eu tenho com ele, porque ele é muito, mas muito agitado. É uma forma que a gente conseguiu fazer com que ele fique um pouco mais. E eu estava lendo no seu post e você dizia assim, quando você deixava a sua filha onde tinha mais criança, era a pior coisa. porque, porque eles se agitam mesmo. E eu também tinha essa tendência. Então eu pensava assim, vou ficar aqui, que aqui tem essas crianças, né? Eles vão ficar mais tranquilos. Gente, era assim, era uma bagunça geral. Era uma coisa fora do. Eu não sei nem como o padre conseguia celebrar a missa, porque era uma confusão geral. A partir do momento que eu tive essa ideia de não deixá-los mais, é claro que vão, se encontram, se cumprimentam, mas a partir do momento que eu não deixei mais eles ficarem no cantinho, brincando, foi aonde eles se comportaram mais.
Não sei se foi uma coincidência, mas eu percebi nitidamente esse comportamento maior deles nessa situação. Isso que tu falou é importante, assim, porque não, se o meu filho não obedece nunca, não é na missa que ele vai obedecer, Não, né? Então, assim, não. ele tem lá os de segunda a sábado para a gente treinar o comportamento dele. Então, se é uma criança que está super exposta a telas e a estímulos e que não consegue ficar parada de jeito nenhum nunca, não vai ser na missa durante 1 hora que vai conseguir. Então, é um treinamento, É o né? E a gente treino, tem né? que ir estabelecendo a virtude da obediência, a virtude da fortaleza, como tu disse, e educando a vontade dessa criança. Sim, porque Porque ela tem que saber que ela não pode fazer tudo que ela sim, quer, ô, Jéssica, né? e às vezes nem para nós que somos adultos, tem hora que cansa. Dependendo da situação, tem hora, olha, sim, às vezes você não tá bem, você tá ali querendo que o negócio acaba, porque você não tá aguentando também. Agora você Uhum. imagina para uma criança. Isso é um treino Uhum. mesmo. E isso que você disse no seu post é assim, importantíssimo. E é o exemplo dos pais que fazem isso. Se eu levanto toda hora, se eu vou para fora, se eu vou não sei aonde, se eu mexo no celular. Então, isso vai, no exemplo, quer dizer, a criança fala assim, opa, se meu pai e minha mãe faz, eu também posso fazer. Então, Uhum. e a gente vê muito nas missas, né? Pai e mãe acaba dando um celular para a criança, acaba uma forma de contê-lo ali. Gente, isso não é bom. Não é bom por vários motivos, porque não é bom a tela em si, mas não é bom no momento, porque você perde a oportunidade de mostrar algumas coisas para o seu filho. Quantas vezes eu peguei a criança no colo e vai lá e vê os quadrinhos e não sei o que, e se aponta para Nossa Senhora. Eu lembro que tem, na igreja que a gente frequenta, tem um São José, com o menino Jesus do colo, não sei que mágica é aquela, ele tem uma bola na mão que significa terra, e ele tá segurando, né? E os meninos diziam, nossa, Jesus joga futebol, olha lá a bola dele. Então a gente ficava lá, olha lá, Jesus com a bola, não sei o quê. Então você vai distraindo, uma hora eles vão entendendo devagarzinho. Por exemplo, hoje a Tereza já tem 5 anos, ela fica mais tranquila, ela fica no banco, e lógico, levanta um pouquinho, mas já senta, já observa, então já sabe esse rito que vai acontecer. Mas por que isso? Porque isso foi um treino. Desde bebezinho, ela ia todo domingo, às vezes a gente vai mais de uma vez na semana, e eles vão entendendo, e uma hora eles ficam mesmo. É assim que funciona. Agora, eles dão trabalho? É lógico que dão. Eles são crianças. Não tem jeito. Eles não dão Uhum. trabalho numa festa de aniversário, eles não dão trabalho num restaurante que você tem que manter a criança sentada ali. É a mesma coisa. Só que com um plus a mais. Que você pode falar durante a semana de uma coisa que é importante, né? Olha, nós vamos, vai chegar o domingo, nós vamos à missa, vai ser assim, assim, assado. Aí no outro dia, olha, domingo a gente vai à missa, não sei o quê. Aí no outro dia, sabe, coisinhas pequenininhas. Ninguém tá falando para você transformar a sua casa em um convento, não é isso. Não é isso, nós somos leigos, a nossa casa não é convento, mas você pode dando umas dicas para a criança, uns conhecimentos a mais. Então, ele vai entendendo que aquilo é importante. Para a vida dele vai ser importante. E essa coisa que tu falou, assim, né? A criança tá incomodando, vai lá e dá um celular. A criança tá incomodando, leva pra fora e deixa correr lá fora. Isso acaba virando uma recompensa pra desobediência. Então, assim, se eu encher bastante o saco da minha Ai, mãe, ela me dá o celular. sim, Então, ainda é um prêmio. sim, É um prêmio. E aí que a criança vai cada vez mais longe, né? sim, Porque ela tá esperando aquele sim. prêmio. Então, assim, olha que contra-educação, digamos assim, né? E às E vezes. também, Pode falar, Jéssica, desculpa. não, e também isso que tu disse, assim, e preparando a criança, né? Às vezes uma preparação assim imediata também é necessária no carro mesmo indo. Sim, Olha, a gente está indo lá para a igreja. O que que é a igreja? É a casa de quem? Ah, é a casa de sim, Deus. sim. Ah, então a gente não pode se comportar como a gente se comporta em qualquer lugar, né? Você lembra, filha? Lembra? A gente pode correr? Não, né? A gente não vai correr na casa de Deus. E aí, falando ali na linguagem da pessoa, lembra quando a gente chega, o que que a gente faz? Ah, a gente faz uma genuflexão, né? E aí vai, faz papai e mamãe, todo mundo junto. Se a gente passa pelo corredor central, a gente cumprimenta Jesus com a cabeça.
né? A gente não passa reto por Jesus, ele está ali no sacrário, né? Então, assim, todas essa nossa forma de lidar, a criança vai pegando que ela não está em qualquer lugar. Sim, com Né? certeza. Isso é importante. A criança faz genuflexão ao contrário, porque ela imita o pai, não sabe onde está direito o sacrário, né? Mas tudo isso vai fazendo, ela tendo dentro dela uma devoção muito grande. E isso é importante, né? E você dizia, essa recompensa que a gente dá para a criança, a gente tem que assim, prestar atenção mesmo, porque isso a gente faz sem querer. Sem querer, a gente pensa assim, não, é melhor ele ficar aqui fora correndo, porque lá dentro ele está atrapalhando todo mundo. Então, às vezes a gente recorre a isso mesmo. É normal, mas vamos pensar um pouquinho. Eu estou educando meu filho para uma fé? Eu lembro, eu tinha uma maiorzinha já e ela estava relutante de ir na missa. Ela devia ter uns 5, 6 anos, né? Ela achava assim, um saco ter que ficar lá sentada uma hora por mês, por mais que a gente falasse, ela era muito devota de Nossa Senhora, mas ela era uma coisa que custava. Eu lembro que ela na escola, um dia a gente teve uma preceptoria e eu comentei com a professora e a diretora estava junto e a diretora percebeu que ela era dos números e a diretora também. E um dia chamou ela para conversar e diz assim, Flaminha, quantas horas tem o dia? Ai, tantas horas. Quantas horas tem a semana? Ah, tia, não sei. Então pegou a calculadora e fez as horas, né? Quantas horas você dorme? Então aí, e quantas horas você tem para ir à missa, para ver Jesus, para ir na casa de Deus? É só uma. Então ela levou um susto porque ela viu aquele número e aí ela, então, uma delicadeza de uma pessoa, ela convenceu que, assim, era um esforço. Sim, para ela era um esforço, mas era um esforço de uma horinha na semana inteira. Claro, ela já era maiorzinha, ela já sabia os números, tudo. Então, é uma forma de você usar um convencimento, mas um convencimento para o bem. Não é um convencimento, uma chantagem que você está fazendo com a criança, não é isso. Mas você está mostrando, você está provando por A mais B que aquilo é importante, que aquilo vale a pena, vale o sacrifício. Então, ter essas ideias, né? Ah, meu filho está relutante, não quer. Então, pensa um pouquinho. Esse fulaninho é desse jeito, tem esse temperamento, tá terrível. O que eu posso fazer? Tá bom, vale levar um brinquedo? Vale. Se ele tá ali numa fase difícil, que seja um brinquedo que não faça barulho, que seja um lápis de uma pintura, vale pensar em certas coisas que são boas. Por exemplo, me perguntam assim, você leva comida para as crianças? Eu, Andréia, mãe de 11 filhos, levo. Por quê? O que acontece aqui em casa? Acontece que às vezes escapa de você não perceber que não comeu. E vai para a missa, todo mundo, e me dava um trabalho lascado. Depois eu tinha a ideia, puxa vida, fulaninho mal tomou café da manhã. Então eu tenho ali na bolsa um biscoito de polvilho. Se eu percebo que a criança tá, vamos lá fora, porque ninguém vai fazer da igreja um piquenique, né? Ninguém vai. Mas, de repente, você acaba indo numa missa que demora mais do que o costume. De repente, você tem que ir numa missa fora de horário. E é o horário da criança pequena, é um sono, uma alimentação. Então, se você se retira num cantinho e oferece alguma coisa, isso foi uma realidade daqui de casa que funcionou. Ninguém está falando que vai virar missa, vai virar um piquenique, não é isso. Vai ali no cantinho, vê, às vezes é sede, às vezes é fome, e principalmente os pequenos, né, e no domingo, os horários que a gente acaba indo, acaba sendo perto da hora do almoço, acaba sendo a hora da fruta do bebê, né, e a gente não pensa nesses detalhes. Quando vê, já está na situação, ali, a situação já está montada. Então, se precaver antes um pouquinho, né? Então, eu tenho esse biscoito de polvilho que fica ali guardado. Numa emergência, ele está disponível. Paciência, vai ali fora e oferece. Foi quando eu percebi que tinha esses nuances, como a gente tinha bastante criança e cada um tinha, às vezes um bebê comia 11 horas e o outro comia meio-dia, quando eu percebi que tinha essas diferenças, que eu resolvi fazer esses planos de ações individual, foi que deu certo, né? Eles acabaram ficando um pouco mais quietos na missa. André, é que a verdade, assim, não existe uma Não regra, existe. né? Para cada família vai funcionar de um jeito e para cada família, numa determinada fase, vai funcionar diferente.
Então, assim, a gente também não pode ficar assim se prendendo a regras absolutas, assim, não pode levar brinquedo, não pode comer, não pode, não pode. Se vai resolver a missa, sabe? A gente adapta e num dia leva e depois vai Vai tirando, né? tirando, Depois para as sim, crianças maiores, a gente já começa a ensinar o jejum sim. eucarístico, mas para o nenenzinho de colo não vai ter jejum eucarístico para ele, e daí a gente enrola, porque eu tenho a minha mais novinha tem 1 ano e 4. E ela, assim, ela se acalma muito com biscoito de polvilho na mão. É. Às vezes é o que deixa ela entretida. Então, assim, para Maria Cláudia nunca funcionou, porque ela não comia nada, então, assim, fazer ela comer que era um problema. Aí, Agora, para essa é uma beleza. Ela começou a ficar muito, muito agitada. Pega o biscoitinho, ela fica lá roendo aquele biscoitinho. Quando vê, passa 10, 15, 20 sim, minutos, passou a homilia, já se acalmou. Então, assim, a gente tem que criar as estratégias que funcionam para nossa família, sem ficar se preocupando tanto com as regras sim. e também não julgar os outros, né? Porque eu via, tipo, tem algumas pessoas responderam na caixinha, eu achei assim uma ingenuidade bonitinha, assim, ai, meu bebê tem 6 meses e se comporta perfeitamente. O meu, eu tenho, sei lá quantos, de 9 meses. Eu falei, gente, espera chegar nos 2 anos para cantar vitória. Espera chegar nos terríveis 2. Porque às vezes a gente vai com o nenenzinho e pensa, ai, todo mundo, né? Às vezes é um bebê que é mais calmo Sim, que da isso. outra É isso que eu família. ia falar, Jéssica, Então, porque assim, não adianta ficar se não, comparando. não pode. O que acontece? Temos a nossa realidade. O que nós podemos fazer é ter ideias, pegar uma ideia daqui. Puxa vida, essa ideia não serve para mim. Essa está descartada porque não encaixa na minha família. Opa, essa quem sabe? Eu posso pensar. E outra coisa, Jéssica, nós temos preguiça de pensar. Nós queremos as coisas prontas. Então pensa qual é a sua realidade, quantos filhos você tem, que hora você vai à missa. Então, aí você monta um planinho de ação. Porque não adianta, a fulana leva. A fulana deixa eu levar brinquedo. A ciclana não deixa eu levar brinquedo. A fulana come, a fulana não. Essas regrinhas a gente tem que fazer. O que serve para nós? O que serve para nós, nós vamos fazer. Não é copiar as pessoas, é assim, aproveitar das ideias que as pessoas têm. É igual você disse, cada fase é uma fase, cada criança é uma criança. Tem crianças agitadas, tem crianças calmas. Por exemplo, se eu levo num livrinho para pintar, a Teresa fica ali super bem pintando. Agora o Álvaro joga tudo no chão. Ele vai jogar os lápis no chão. Então, conhecer cada filho que você tem, como é que ele vai se comportar. Eu tenho hoje, por exemplo, se os adolescentes, os adultos vão comigo à missa, eles sentam longe, eles sentam em outro banco, porque eles não querem nem saber de sentar ali com as crianças, porque eles perdem a concentração. Ok, então senta lá e não acontece nada. Então a gente tem essa opção de ficar mais para trás, porque conhecemos os nossos filhos e sabemos que dali podemos resolver algumas coisas. Porque se sentamos mais para frente, é um tal de, às vezes você tem que resolver muita coisa, um tal de entra e sai, e você tira a atenção das pessoas, né? Então pensa, qual é a minha realidade? Por exemplo, a nossa realidade aqui, cada domingo acaba sendo um horário de missa, depende do funcionamento da casa. Então, eu acho tão engraçado porque as crianças estão indo para a missa, e às vezes na correria eu acabo esqueço de falar. Eles falam assim, qual é a igreja hoje que nós vamos, mãe? Aquela assim ou aquela assada, né? Então, isso, talvez se você consiga falar, se você tem que mudar seus planos e você já comunica a criança, é interessante. Aqui no isolamento, a gente começou a frequentar uma igreja perto de casa, que tinha que fazer inscrição, e lá era mais fácil, tinha sempre vaga, é do rito maronita, não é do rito oriental, ocidental que a gente está acostumado. Então, num primeiro momento, foi bom, porque eles acharam uma coisa diferente. Então, era outra língua, era um outro hábito, né? Então, puxa vida, e foi uma forma que nós descobrimos de puxar um pouquinho até a catequese e explicar que existe essa diferença, mas no fundo é a mesma coisa, e que essa língua era a língua que Jesus falava na época. Então, isso foi legal, porque agora eles sabem que existe uma outra coisa, eles presenciaram, eles viram. Então, isso foi assim, uma catequese em cheio aqui em casa, e foi muito bom. Eu acho que assim, a gente vai encontrar, né, a estratégia. É o que eu te falei hoje ali pelo direct. Dias de luta e dias de Com glória. Muito mais dias de luta do que de glória, Sim, isso com certeza. Mas assim, às vezes dá tudo certo, com né? Às vezes a gente sai, certeza. nossa, que missa boa, deu tudo certo.
Uma coisa, assim, só muito importante é que a gente saiba que os nossos filhos não podem dominar a missa, né? Isso é muito Muito importante, assim. importante. Eu lembro quando eu não tinha filho, como me incomodava as Sim, crianças. sim. Sim, Hoje eu compreendo, mas ainda assim, a se gente começa a dar piti, berreiro, sai, sai da sim, porque igreja, os outros têm o direito de não assistir, vai ficar ali, sim, sim, não vai ficar ali atrapalhando os outros, né? A gente sai, dá uma conversada, pega um ar, se acalma, sim, volta, mas não dá para com ficar com a certeza. criança berrando ali, todo mundo olhando, Com certeza. E né? aquilo que você falou, Jéssica, é importante. Se ele não, se a criança não obedece em casa, ele não vai obedecer na missa. Então, pare e pensa, como está a obediência do filho? Nossa, tá terrível. Então, calma. Na missa ele não vai te obedecer. Começa um plano já de obediência em casa. Porque não obedece em casa, depois você vai levar uma missa e quer obediência total, né? Não, ele não vai obedecer, porque já é o jeito dele. Então, esses planinhos de ações que a gente monta para cada filho, então pensar no antes, não lá na missa. Pensar no antes, como está em casa? Como que é em casa? Tem um momento que ele fica sentadinho, na mesa ele se comporta, ele fica sentadinho, então, assim, são detalhes que a gente percebe. Muitas vezes a gente fala assim, não, ele se comporta mal, ele não sei o quê, mas como tá em casa? Pensa um pouquinho, como tá? E já resolve o problema primeiro, o da casa, e consequentemente vai ser resolvido o outro também. Porque se você não trabalha criança em casa durante a semana, não é no domingo que você vai resolver alguma coisa, né? Exatamente. E assim, uma coisa que pra gente funciona é que a Maria Cláudia, nossa de 3 anos, né? Ela é super interessada, assim, pelas coisas. Ela gosta de aprender. Então, às vezes é interessante, por exemplo, a gente lê o Evangelho de domingo antes de ir pra missa. E na hora que tá sendo lido, a criança reconhece que ela já conhece Sim, aquela ela está. história, né? Se é uma história mais simples. Sim, Eu sim. lembro, eu não lembro, às vezes a gente foi à missa e um dia era uma leitura e falou Moisés. Ela, tipo, ela não estava prestando atenção, mas ela ouviu Moisés. Ah, mamãe, Moisés! Mas eles Né? Então, reconhecem, assim, né? se a gente começa já a habituar com a leitura da Bíblia, habituar, né, com as coisas sagradas mesmo, a criança reconhece e aquilo torna mais interessante. E por isso é importante a gente buscar celebrações que respeitem a liturgia, assim, né? Que não tenham muitos abusos litúrgicos, porque aquilo vai ser o padrão da criança. A gente foi esses dias à missa e eu peguei e eu sempre falo, filha, que cor que o padre tá usando? Ah, tá de verde. Eu já tô criando uma expectativa nela que vai mudar pro roxo, vai mudar pro roxo. Será que é hoje que vai mudar pro roxo? Ainda não, ele tá de verde. Vamos ver que cor que ele vai estar e tal. E aí a gente foi na missa, chegou lá, o padre estava de verde, tempo comum. E aí, na hora da leitura do evangelho, ele chamou um leigo para ler. E aí o leigo foi lá, fez a leitura do evangelho, a gente ficou tudo apavorado, e aí ela assim, mamãe, por que o padre tá de branco? Porque é o padre que lê o evangelho. Eu falei, não, filha, aquele ali não é o padre. Mas por que o padre não tá lendo? Porque tá errado, filha, porque tá errado. Era para ser o padre que tava lendo. Então, assim, Mas isso é. Mas sabe, Jéssica, sabe? Então aí, de repente, até disso a gente pode aproveitar, né? Eu lembro que quando eu tinha as crianças os maiores, os já são grandes, estavam menores, e a gente passava férias em uma cidade que e tinha muito abuso litúrgico, né? E aí eles começaram, mãe, mas por que isso? Aí você vai lá, explica. Você fala, olha, não é legal, isso acontece aqui, talvez ele não saiba, com muita educação, mas fala o verdadeiro. Claro que você não vai falar mal do padre, não vai falar nada disso. Mas talvez ele se confundiu, ele não sabe o que está acontecendo, ou talvez, às vezes ele está com dor na perna. Quantas vezes eu falava? Até que eles foram ficando maiores e foram entendendo. Eu até tinha dificuldade de levá-los à missa, porque eles não queriam ir. Então a gente ia em outra cidade, que a outra cidade respeitava tudo. Mas é isso, mas você pode aproveitar esses erros que acontecem e ir formando os filhos. Mas para isso, a gente tem que estar bem informada. Então, é isso que é importante, é saber as cores litúrgicas, como você falou. Você cria expectativa na sua filha que vai mudar a cor, por quê? Porque você sabe. Agora, se a mãe e se o uhum, pai não têm essa formação, não tem esse estudo, então
O que você está passando para o seu filho? Apenas a obrigação de ir na missa? Depois crescem esses adolescentes, esses adultos que não querem ir na missa, porque não vê sentido naquilo. Claro, uma coisa é quando você educa, quando você explica e você dá catequese, e a criança, quando fica adolescente, fica adulta, tem a liberdade de escolher o sim ou não. Agora, tem outra coisa que acaba sendo assim, mecânico. Você leva o seu filho, mas é uma coisa mecânica. Você não fala o que está acontecendo, você não sabe explicar o que está acontecendo. Ah, a criança faz uma pergunta, você não sabe, por que isso? Por que aquilo? E você não consegue dar explicação. Aí essa criança vai começar a se desinteressar. Isso é real. Se não tocar fundo, que Deus, eu espero que Deus toque fundo e essa criança continue na adolescência, mas isso vai acontecer. Então, vamos nos formar um pouquinho. Uma leitura, vai lá, puxa no Google, pergunta, põe lá no Google, cores litúrgicas, tem a explicação. Tem tantos sites católicos que são seguros de você acompanhar, claro, vai pegar qualquer explicação, mas tem sites sérios que você está com o celular na mão, você em 2 minutinhos já pega ali e já explica rapidinho. Ah, eu não sei, vamos pesquisar? Não tem problema falar eu não sei. Vamos lá, vamos pesquisar. Eu lembro que, bem no começo, uma das crianças falou assim, mãe, mas por que aquela vela é grande e tem aqueles alfinetes que furam a vela, né? E eu falava assim, então, eu não sei, então vamos pesquisar. Não tinha ainda a internet, era em livro que a gente pesquisava, mas pesquisava, então dava resposta. Aprende junto, não tem problema nenhum se não sabe, mas buscar essa formação, ela é importante para os filhos, sim, e para a gente também, né? Claro, a gente ganha muito. Eu vejo aqui as crianças, quando você mandou para mim o kit, nossa, mãe, que legal essa galeta, é aqui que ele põe o vinho, é aqui que ele põe o vinho. Então, tudo bem se você não sabe, não acontece nada, mas vai se informar, vai aprender que você pode explicar para a criança. Acontece da gente não saber as coisas? Óbvio que acontece. Ninguém sabe tudo. Mas ter o desejo ter essa formação de saber é super importante na educação, em tudo, né? Não só nas coisas de Deus, mas também nos outros assuntos, nas virtudes. É interessantíssimo a gente poder aprender junto com os filhos, é muito legal. E é aquela coisa, né, Andréia? A gente é impossível dar o que não se Sim, tem, por isso que eu. né? Então, assim, como que eu vou transmitir para os meus filhos uma fé madura, uma fé sólida, uma fé com embasamento, Se se eu não eu não tenho, né? tenho? Sim. Então, a primeira coisa é eu buscar essa formação, e isso é uma Uma responsabilidade, porque assim, responsabilidade. É. Deus nos confia. Eu vi uma vez alguém falando que nós somos babás de Deus, né? Ele nos confia os filhos dele para a gente cuidar como babás, para a gente devolver para ele depois. Então, a nossa responsabilidade é na formação dessas almas, a gente vai ser cobrada, Sim, sim, né? Pela formação dos nossos filhos. Então, a gente precisa se formar. com A gente certeza. precisa se formar. E a gente perde muito, porque a nossa doutrina é a coisa mais linda, é muito rica, é muito vasta. Ontem a gente fez a live com a Deia sobre a vida dos Nossa, santos. E assim, a nossa é, ignorância em relação à vida dos é muito santos grande, né? é gigante e é uma tristeza, porque assim, às vezes a gente sabe mais dos artistas da Globo, a vida deles, do que a vida dos santos da igreja, né? E assim, santos de todas as épocas, de todas as idades, de todas as culturas. Né? E assim, é ali que a gente busca inspiração, que a gente busca as nossas lutas na vida deles, nas lutas deles. Então, assim, a gente precisa se formar. Jéssica, E não tem como fugir. Tá aqui na isso palma que eu da ia mão, é só falar. pesquisar. Gente, hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Se ela tem coisa ruim, deixa pra lá coisa ruim. Eu vou só querer o que é bem. Então, você vai lá com o seu filho. Você pode escutar sobre a vida de um santo. Você pode escutar sobre a liturgia. Eu lembro aqui em casa que às vezes o Vicente, que é maior, queria saber algumas coisas. E então, às vezes eu não sabia responder. Às vezes era de um santo. Vamos lá, vamos escutar. Muitas vezes uma meditação ajuda aquela partezinha, olha aqui, vem cá, escuta o que esse padre está falando. É uma história que a gente vê. Só que isso, Jéssica, demanda tempo. E nem sempre a gente quer perder esse tempo para ensinar os filhos, né? Então, eu acho que é um momento que a gente pode refletir
que a gente pode pensar um pouquinho, será que eu estou deixando a desejar isso? Aí eu falo assim, depois eu respondo. Agora a mãe está ocupada aqui fazendo almoço, depois eu respondo. Sempre assim, é o depois a gente faz, o depois. Mas a criança, eu estava lendo um post hoje, a criança vive no presente. E a gente, às vezes, não está no presente. A gente está lá na frente. Então, Alice, para. Uhum. Será que não é mais importante eu deixar a gaveta ali que eu estou arrumando para ali pesquisar sobre uma liturgia, sobre a vida de um santo com a criança, 10 minutos? Talvez a gaveta não. Com certeza a gaveta não é mais importante. Essa formação não vai ficar para sempre. E às vezes a gente coloca as coisas na frente das pessoas. E Exatamente. isso é o problema da educação de hoje. Ter a coisa está bem, é mais importante do que a pessoa. Então a gente tem que parar e refletir, né? O que é que eu estou ensinando para o meu filho? O que é que eu estou vivendo? Não estou vivendo com ele no presente, a minha cabeça fica no futuro, porque eu estou ali fazendo almoço, mas pensando que a roupa está na máquina. É óbvio que a gente tem que pensar isso. É óbvio que a nossa cabeça funciona assim, nós somos seres humanos e temos que dar conta das coisas. Mas não é isso. Mas ali não perder a oportunidade, não deixar passar. Se a criança está ali, então vamos lá, vamos aqui ver o que está acontecendo. A gente vai numa missa aqui de Santa Rita, né? E tem uma imagem de Santa Rita. E outro dia a Tereza, mãe, eu quero saber a história de Santa Rita. Eu falei assim, olha, eu sei vagamente, mas não sei profundamente. Não, nós vamos, então vai escutar a historinha de Santa Rita, vai assistir um desenho de Santa Rita. Então, ela desejou conhecer isso. E por que que eu vou falar, agora não? Agora não, dá, não tem tempo para isso. É o que geralmente nós mães fazemos, né? Ai, agora não dá tempo, não sei o quê, não sei o quê. Então, dá tempo de tudo. Se a gente se organiza e vê a nossa prioridade, isso será que é a nossa prioridade? Então, pensar se é a nossa prioridade, vamos fazer. E se não for, talvez seja a hora da gente pensar um pouquinho e colocar essa educação do filho na nossa fé como prioridade, né? Até essa semana de lives a gente escolheu chamar de educar-se para educar, né? Então, assim, é isso, a gente não pode dar o que a gente não tem. E a gente não pode esquecer que existe uma pessoa, né? Existe um ser que quer que dê tudo errado e que tá lutando contra, que tá lutando contra. Então, se a gente acha que não tem tempo, né? A gente, eu não tenho tempo, todo mundo tem 24 horas. Sim, Tempo todo mundo tem, sim, mas o que eu estou priorizando, sim, né? Eu recebo assim, porque eu tenho tantos filhos, porque eu tenho filho. Mas 15 minutos, tu tens 15 minutos para uma leitura diária? É sim. um propósito, sabe? Isso todo mundo tem, porque a gente passa bem mais que 15 minutos olhando Instagram, Com olhando certeza, qualquer outra coisa com no celular. certeza. Então, é uma questão assim de planejamento, né? Às vezes a gente se trabalha em empresa, faz o planejamento estratégico, se trabalha para nossa família, para nossa vida de Com certeza, santidade, né? para os nossos filhos, a gente precisa fazer esse planejamento, precisa ter um propósito, É, precisa ter um plano de eu vida. falo que eu. O que eu quero priorizar? O que eu quero priorizar? Porque para eu ensinar a vida dos santos, eu tenho que conhecer a vida dos santos, Sim, eu tenho que né? E conhecer. eu falava com a Deia ontem, se eu conhecer a vida de um santo por dia no ano, dá 360 santos no ano, eu já fico craque em vida dos santos em um ano de dedicação. Sim. Que não é nada, 15 minutos por dia, não precisa mais que isso. Jéssica, e outra Né? Então, assim, coisa, realmente. e a gente não conhece a doutrina da nossa religião. Então, como é que eu vou ensinar a criança? Porque, por isso que às vezes os pais, com muita boa intenção, e eu acho que as igrejas também têm muita boa intenção, acabam empurrando os filhos para a catequese na igreja. É importante? É importante, claro que é. Estão lá para ajudar, mas como que é a minha complementação em casa? Quer dizer, eu deixo lá, ele se vira, ele aprende, eu não quero nem saber o que ele aprende e não vê essa realidade dentro de casa. Então, nós temos que nos formar. Vai lá, estuda um catecismo. O catecismo é para ser estudado a vida inteira. Quantas vezes você pega uma pergunta ali do catecismo e fala assim, nossa, essa aqui eu não sei responder. Ou nossa, nunca pensei nisso aqui. Então, é a vida inteira. É a partir do momento que você fez a primeira comunhão, é para sempre. Cada fase, você vai ver aquilo de uma forma diferente. Você vai aprender coisas que você nunca pensou que fosse aprender.
Mesmo a pessoa que anos, 50 anos na igreja, tem coisa para aprender. Nunca vai saber tudo. Então, isso é importante, essa formação, esse se formar mesmo. Porque se a gente não tem essa formação, não adianta. É uma coisa mecânica. Eu cumpro uma obrigação. Eu cumpro uma obrigação sem saber o porquê. E muitas vezes é muito importante eu saber o porquê. O porquê que eu estou fazendo aquilo. Quantas pessoas se convertem porque começam a entender o porquê do catolicismo, começam a entender o porquê da missa, começam a entender o porquê. Esse faz muito sentido, a nossa religião faz muito sentido. Então, assim, quem diz que não, não, porque, gente, é só pegar. O que mais me encanta é que nós temos o Papa, desde o primeiro Papa até hoje, todos interligados. Isso é o que mais me encanta. Então, pensar que a gente tem o primeiro, que a gente sabe o nome do primeiro e sabe o nome de todos, isso é uma coisa assim, é uma unidade. Então, entender isso, estudar, mas por que falam isso? Falam aquilo? Ok, falam isso, mas e você? O que você sabe disso? A gente não pode ser papagaio, sair repetindo aí o que falam. A gente tem que saber também refletir. Olha, isso tá bom, você está falando isso, mas é assim, assim, assado. Eu estudei um pouquinho, eu li. Porque não somos papagaios. Acaba repetindo o que ouve. Né? E outra coisa, Jéssica, que é muito importante. Eu não vou mais na missa não com meu filho, porque o padre fala umas coisas que eu não gosto. Ok, muda de paróquia. Não tem problema. Eu não estou indo lá na missa por conta do padre. Eu estou indo à missa por conta do sacrifício de Jesus. Se só tem essa missa e esse padre, sei lá, na homilia fala umas coisas nada a ver, tá bom, fecha o ouvido na homilia, não sei o que, reza um terço, sei lá, faz alguma coisa, mas não deixar de ir e nem levar a criança por conta de certas coisas. Muda de paróquia, vai em outro lugar. Isso, infelizmente, hoje a gente tem, não tem como dizer que isso não existe, porque isso existe, mas vamos nos formar um pouquinho, né? E não no primeiro obstáculo já desistir. Nós vamos ter obstáculo pro resto da vida. E se a gente ensina a criança que na primeira dificuldade nós desistimos, fica uma criança mole, né? Eu acho que amanhã a sua live com o João Malheiro deve falar muito disso, né? Da criança mole. Então vamos lá, vamos fortalecer essa criança. Olha, vamos em outro lugar, vamos isso e aquilo. E quando a criança começa a perceber, e sempre, olha, talvez ele esteja com esse problema, com esse outro problema, e não sei o quê. Vamos fortalecer a nossa fé conhecendo a nossa doutrina, né? Porque muitas vezes não sabemos nada, né? E assim, a gente tem que também confiar que às vezes a gente semeia, semeia, semeia e não vê o fruto, Sim, né? A gente tem que acontece. confiar que a gente faz o nosso papel e ali o Espírito Santo age. Esses dias a gente foi à missa e era um dia também bem turbulento na hora de sair, eu tava estressada, a Maria Cláudia, assim, tudo pronto para entrar no carro, ela assim, mamãe, eu quero escrever uma cartinha pro menino Jesus. Aí eu achei fofa, mas eu já fiquei irritada. Que cartinha, filha? Vamos ainda. Daí ela saiu correndo, entrou no escritório, pegou um post-it, riscou assim qualquer coisa que eu não entendi, aí entrou no carro. Daí ela falou: Olha, mamãe, o que que eu escrevi? Daí eu, o que que é, filha? Daí ela assim: Quando eu morrer, vou deixar minha alma para Oh, que você. bonitinho. Nós chamamos Jesus. E aí ela falou assim: Ó, eu também desenhei uma cruz. Assim, da onde ela tirou isso? Quando eu morrer, eu vou deixar minha alma para você, porque a gente fala muito assim de ir pro céu, de ser santo, né? De que a nossa alma vai pro céu. Sei lá, mas assim, 3 aninhos ela assimilou isso, assim, aí a gente chegou na missa, foi um dia de glória, né? Quando tem os de luta, esse foi de glória. Com Chegou na certeza. missa, da consagração, ela se ajoelhou comigo, daí depois da consagração eu permaneci de joelho e ela falou, mamãe, levanta, levanta, levanta. Eu falei, filha, vamos ficar aqui, vamos falar mais um pouquinho com Jesus. Daí ela pegou, fez assim, abaixou a cabecinha, assim, ficou falando e tal. Aí quando chegou no carro, ela falou assim, mamãe, eu conversei com Jesus e eu prometi que eu nunca mais vou desobedecer. Que A gente, bonitinho. ai, que Mas fofa! e é isso, Jéssica. É assim, Então a gente vê. sim, e a gente, dias de luta e dias de glória. E a gente tem 100 lutas e uma glória. Só que essa glória que a gente tem
ela assim, ela abocanha os 100 dias de luta, porque isso a gente vê que aquele frutinho, né, aquela sementinha começa a brotar. E, às vezes me perguntam, todos os seus filhos frequentam a missa? Não, não, tem alguns que não frequentam. Mas eu sei que ali foi colocada uma semente. E a gente reza todo Uhum. dia. Que lá na frente, quem sabe, se Deus quiser, vai frutificar. Dói? Lógico que dói. Em qualquer mãe dói. Dói você ver um filho seu que foi educado com uma fé, mas a gente tem que aprender a respeitar a liberdade. Nunca Uhum. esqueço disso. Eu tenho na minha cabeceira o livro de Santa Mônica. Não deito sem ler pelo menos meia página, porque é ali que eu faço o que ela fazia com Santo Agostinho. Rezar, rezar, rezar. Numa hora, Deus ouve suas preces, não tem jeito. Então, essa pergunta é a que mais, que é a que mais surge aqui em casa. A gente faz o que a gente tem que fazer. A gente educa do jeito que a Uhum. gente tem que educar, do jeito que a gente acredita que seja. E eles, conforme vão crescendo, 18 anos, 20 anos, 25 anos, vão tendo a liberdade. Eles sabem o que é certo, eles sabem o que é errado, mas se eles fizeram a opção, me resta aconselhar e rezar. Não tem mais o que eu posso fazer. Eu não posso pegar no braço e obrigar a criança, um rapaz de 22 anos. Não, não posso. Eu posso dar conselhos e rezar, rezar, rezar. É a única coisa que nos resta a fazer depois de ter dado uma educação. Enfim, é difícil, mas porém faz parte, né? Nós não sabemos o que vai virar nossos filhos lá na frente. Assim como pode virar um sacerdote, assim como pode virar uma pessoa não tão boa. O que é o terror de toda mãe é isso. Então, pensar nesse livro de Santa Mônica, né? Não sei quem escreveu o livro dizia assim: talvez as mães não saibam o poder que elas têm com a oração. Então, pensar um pouquinho nisso, né? Eu rezar para o bebê, rezar para a criança, rezar que aquilo permaneça. Temos que fazer isso. É nossa obrigação, é nosso dever rezar pelos filhos, mesmo que eles sejam, que ainda não vieram, que ainda não existam, né? Que Deus vá mandar. Então, rezar é importante isso. Mas para isso, eu tenho que conhecer um pouquinho da nossa doutrina. E eu deixo aqui para vocês pensarem nessa reflexão. Será que eu não posso aprender um pouco mais? Será que eu não posso ler um livro de doutrina? Então, quem sabe, no nosso plano ali, nosso plano de vida, a gente coloca 5 minutos, 10 minutos de ler mais a doutrina da igreja para poder ensinar os nossos filhos, né? E a gente tem que confiar, né? É o que Sim, diz Santo Agostinho. Falaste de Santa Mônica, eu falo Santo Agostinho. O nosso coração tem sede de Deus, sim, né? O nosso sim. coração foi feito para Deus e ele só Só, se sente completo com Deus. sim. Então, às vezes, algumas pessoas têm que viver a experiência de Com procurar tentar encher o certeza. coração com outras Sim, coisas, para ver no final das contas que permanece vazio, porque é só Deus que sim. completa o nosso E foi o que vazio. o Santo Agostinho fez, né? Ele teve que encher de outras coisas nada boas, né? Para perceber, para descobrir o que preenchia ele e não era aquelas coisas que ele queria, né? E ele fala, né? Tarde te encontrei, beleza É, antiga e tão nova. sim, Né? Ele procurava fora e estava dentro, né? Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti, é isso. E às vezes nossos filhos, eles vão ter que viver essa experiência de procurar e não achar. sim, sim. E aí voltar. E aí voltar para o porto seguro deles, É, porque eles já conhecem, ele. né? Às vezes, eu vejo assim, eu não tive formação familiar, assim, né? Eu fiz um retiro depois de adulta, e aí ali eu vivi a minha experiência com Deus, né? Ali que eu tive a minha conversão. E às vezes é isso que acontece, assim, em algum momento, mesmo tendo uma formação. Acho que deu uma travadinha, né? Não te ouço. Espera só um pouquinho. Voltou?
Eu tô te Ah, vendo. agora sim, porque acho que deu uma travada, agora que eu também tô te vendo, eu não te escutava Foi mais. aqui, apareceu uma mensagem. É, apareceu uma mensagem aqui, Prime Video, não sei o quê, e ia fechar. Que susto, meu Deus! Ai, que bom, eu já tava até com medo de perder a live. Não, mas Não, que bom, deu tudo voltou. certo, agora É, mas, voltou. ai, que bom. Mas a gente já até passou de uma hora, acho que a gente já vai finalizando, né? Sim, sim. É, isso que eu falava, às vezes os nossos filhos vão fazer essa experiência, vão fazer experiência depois de adultos, ou a gente não sabe, né, O que Deus o que prepara, é Deus verdade. planejou, Sim, o que Deus planejou, mas a gente segue orando para que seja feita a vontade dele. com certeza. Então é isso, Andréia, queres falar mais alguma coisa para finalizar? Olha, acho que é isso mesmo, né? Acho que essa semana que você está fazendo de se formar para formar outros, eu acho que é importantíssimo, porque ninguém dá aquilo que não tem, não tem jeito, não tem como a gente tirar suco de um limão que não tem sumo, né? Que não tem ainda essa substância para ser tirada. Então, pensar um pouquinho, se formar mais para poder dar mais, né? Então tá, eu te agradeço, Obrigada, tá, ter Jéssica. compartilhado aqui, ter gastado esse tempo aqui com Imagina! a gente. Né? Imagina a vida corrida que é aí, né? Então, assim, eu já te falei antes, mas assim, eu te admiro muito, assim, o apostolado de vocês é incrível. Hoje em dia é mais falado, digamos assim, de abertura à vida, mas vocês já eram abertos à vida muito antes de ser tão falado, então, assim, o mérito é muito maior, claro, é graça de Deus, Que isso. mas a correspondência de vocês é graça. Então, agradeço. Convido todo mundo para amanhã a live com o João Malheiro sobre virtudes. Sábado temos a live com a Lari sobre eu quero, mas meu marido não, né? Então, às vezes, as esposas estão abertas a todas as realidades da fé, querem educar os filhos, querem se abrir a vida, mas o marido ainda não está no mesmo estágio. Então, assim, como viver isso dentro da relação conjugal. E domingo a gente tem a nossa live de encerramento com lançamentos aí do nosso e-book do Advento e o jogo do terço. A gente Muito vai legal. lançar um jogo de tabuleiro Ah, do eu terço. vi, Muito muito legal, muito legal. legal. Maria Cláudia que tá amando, vai ser bem legal. Então tá Então bom, tá, gente. agradeço, Obrigada. Andréia, fica com Boa Deus, um beijo noite. na Pode família. deixar, brigadão, viu? Boa Então tá, noite até para a todo próxima. Vamos mundo. marcar próximas. Vamos sim, Vamos com marcar certeza. próxima. Então Tá tá bom? bom. Então tá, boa Até noite, mais. fica com Tchau. Deus. Tchau, tchau.